Olá, estudante! Seja bem-vindo ao Tira Dúvidas do programa Se Liga na Educação, nosso encontro diário com os professores. Hoje você assistiu aos conteúdos sobre mundo digital. E para tirar as suas dúvidas, teremos a participação de 2 professores por bloco. Nesse primeiro bloco, estão aqui comigo os professores Nemer Geonon e Alexandre Duarte. Conosco também o intérprete Daniel Costa, que você vê aí na tela. Bom, antes da gente começar, é importante saber que a dinâmica dos nossos encontros neste mês de fevereiro está diferente. Nós iniciamos o ano letivo com conteúdos pedagógicos inéditos para docentes e estudantes. Por isso, quem formulou as questões que vamos resolver aqui foram os próprios professores. Afinal, eles já sabem as dúvidas mais comuns e, principalmente, os pontos que devem ser reforçados em cada conteúdo abordado. Bom, vamos relembrar então o que foi visto hoje. Eu começo com o professor Nemer, tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo jóia. A sua aula foi? A minha aula de hoje, né, aí dentro do mundo digital, foi o inglês junto à tecnologia. Então é onde a gente viu aí toda essa tecnologia envolvendo aí a nossa língua inglesa, ok, students? Ok. Professor Alex, tá jóia? Tudo bem, Fabrício, professor Nemer, beleza? Beleza. Bem, O Alex. tema da gente foi sobre matemática e algoritmos. Eu acho algoritmos um tema tão importante que acho que um dia vai virar matéria em sala de aula. Será? Bom, a primeira pergunta é sobre isso mesmo, sobre o tema do professor Alexandre. Existem estudos sobre a viabilidade e importância do ensino de algoritmos no ensino médio? Existem, inclusive, algumas fontes consultadas para fazer essa aula foram as seguintes. Olha, começou em 2005 com um artigo do 25º Congresso da Sociedade Brasileira de Computação chamado Ensino de Algoritmos e Programação, uma experiência no nível médio, da autoria de José Carlos Rocha Pereira Júnior, Clevi Helena Rapidit, Carla Delgado e José Antônio Moreira Chechel. Depois, em 2009, um artigo da Universidade do Grande Rio intitulado O Ensino de Algoritmos no Ensino Médio, por que não?, da autoria de William da Silva Leal. E em 2019, mais recentemente, do Instituto Península de São Paulo, Algoritmo na Educação, um conceito fascinante e presente, da autoria de Ana Carla. Existem algumas escolas, como por exemplo as escolas disruptivas, né, cujo site é com esse nome mesmo, .com.br, que já adotam Rap Code na escola, ou seja, os alunos já estão usando a computação como um laboratório para o aprendizado de matemática. Agora, professor Nemer, vamos falar sobre o app Duolingo. Você poderia explicar um pouquinho mais sobre esse app? Sim, muitos alunos têm me perguntado, né, sobre esse app, o Duolingo, e eu tenho indicado bastante porque ele é um app interessante, que ele trabalha as 4 habilidades da língua, né, que é a fala, né, speak, a leitura, reading, o writing, que é a escrita, e o listen, que é a audição. Nesse aplicativo, ele vai trabalhar as 4 habilidades em forma de game, sabe? Então, o que acontece? O aluno vai aprendendo aí de uma forma muito gostosa. É um aplicativo que ele traz fluência na língua. A fluência, a gente tem que ter um sistema de imersão. Então, tem muitos alunos que, através do aplicativo, conseguem aprender muito do inglês, mas ficam preocupados com essa fluência. A fluência é uma imersão, precisa de um tempo mais do que o aplicativo oferece. Porém, ele é um excelente aplicativo. Você vai jogando aí uma parte dele, você vai lendo alguma coisa, tendo que escrever, ouvindo e tendo que responder. Então, ele vai trabalhando tudo isso. É um aplicativo excelente que todos os alunos podem baixar, ele é gratuito e é uma ferramenta muito válida, sim, para o nosso ensino de língua inglesa, né? Por trabalhar várias habilidades aí dessa língua, e não só do inglês, como português, espanhol e outras línguas aí que o aluno interessar. Porque a prática do ensino de língua e do aprendizado, ele desenvolve muito aí na memória, né? Na construção do conhecimento. Então, é um aplicativo que eu indico e vale muito a pena, tá bom? Agora, professor Alex, poderia dar um exemplo claro e simples de como o pensamento computacional auxilia na construção do raciocínio matemático? Perfeito. Eu vou ao quadro um pouco. Não vou me alongar muito, mas, por exemplo, né, vamos pegar um exemplo que todo mundo conhece e todo mundo adora. Suponhamos que a gente queira resolver uma equação de segundo grau, ax2 mais bx mais c igual a 0. Bom, e onde que entra o pensamento computacional nisso aqui? Para resolver isso aqui, eu preciso saber quais são os dados que eu preciso, no caso, né? O nosso input, aí, ó, tá aí o inglês aqui, ó, seriam os coeficientes dessa equação do segundo grau. Aí o aluno vai se lembrar, mas para que isso funcione, eu preciso que o A seja diferente de 0, porque senão a equação não é de segundo grau, a equação é de primeiro grau. E em seguida, né, então, devemos testar
Se o A fornecido pelo usuário realmente é diferente de zero. Se for, nós precisamos calcular o delta, que é b ao quadrado menos 4ac, e, finalmente, pela fórmula de Bhaskara, as raízes x igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, de cara, nós já temos que pensar, né, construir uma sequência lógica de os dados que eu vou precisar e como que eu vou tratar esses dados para chegar na resposta. Agora, suponhamos, né, que, por acaso, em vez de usar o delta igual a B2 menos 4AC, alguém inadvertidamente esqueceu e colocou B2 menos AC, por exemplo, vai dar um erro, né? Ou o que é muito mais comum ainda, vamos supor que na hora de escrever isso aqui, ó, fica assim, ó, menos B, por exemplo, a primeira raiz, mais raiz de delta sobre 2 vezes A. Então, aqui, quais são as operações sendo feitas? Então, eu precisaria colocar um parênteses para indicar que o 2 e o A estão juntos no denominador. E ainda assim, nesta versão aqui, apenas a raiz de delta, ou menos raiz de delta, está sendo dividida por 2A. Então, nós também precisamos de parênteses para indicar exatamente isso aqui. Então, conclusão, o próprio estudante ele vai chegar à conclusão analisando o que ele quer fazer, que se ele não fizer isso aqui corretamente, por exemplo, o algoritmo dele vai funcionar, entre aspas, mas vai conduzir a uma solução incorreta. Então, na interação entre o pensamento computacional e o objeto matemático que está sendo estudado, eu acredito bastante que o aluno pode aprender as duas coisas. Ele vai reforçar o conhecimento matemático e vai reforçar a construção lógica do raciocínio. Obrigado pela pergunta. Bom, tem mais uma pergunta, professor. Dentre as linguagens de programação reais, quais seriam mais adequadas para se aprender do zero? Perfeito. Bom, existem muitas linguagens, não existe uma linguagem que seja ideal para tudo, né? Existe linguagem C, linguagem Java, linguagem Python, linguagem Pascal, enfim. Existem duas que têm sido muito usadas que eu vou escrever aqui. Uma delas chamada Python, que está sendo usada tanto para finalidades científicas como para as finalidades comerciais, né? Corporativas. Por quê? Porque é uma linguagem ao mesmo tempo simples, né, para quem escreve nela, e ela também é poderosa. Então, era uma linguagem que, na hora que a gente vai usar, ela tem um código muito simples e fácil de ser lido, porque a complexidade está toda escondida nas funcionalidades, né, no caso, as bibliotecas da linguagem que pegam o trabalho pesado. Existe uma outra que é muito produtiva, né, chamada JavaScript, tá? Perdão. Ó, eu errando em inglês aqui, né? Aí não pode, né? O professor de inglês está aqui presente, né? Aí fica ruim, né? Pronto, então, JavaScript, ok? O que essas duas têm em comum? Exatamente a produtividade. Elas têm sido muito usadas para aprender e para fazer as coisas, porque com pouco código a gente já consegue resultados expressivos e interessantes. Diferente de antigamente, quando eu aprendi programação, Fabrício, que para rodar alguma coisa a gente demorava até conseguir um resultado. Então, essas duas eu recomendaria para quem quer começar. Perfeito. Obrigado, professor Alex. Bom, agora, professor Nemer, me conta aqui, qual a importância da plataforma Google para os estudantes? Bom, a plataforma Google, né, é uma plataforma muito procurada aí por todos nós no campo de pesquisa. Então, quando você vai ter um self-study, por exemplo, seu estudo livre aí, e dentro dessa tecnologia, né, usando dessa plataforma como uma tecnologia de estudo, você vai ter um campo aí de pesquisa dos assuntos que você interessar em aprender na língua inglesa ou em qualquer outra língua que você queira aprender ou em qualquer assunto que você queira dominar, né? E além disso também ela traz aquela plataforma que é o tradutor, o translation, né? Então você vai ali mesclando a pesquisa, a tradução, ouvindo. Então hoje a gente tem, o aluno ele tem diversas ferramentas que possibilitam esse estudo livre, né? Esse self-study, e por isso a plataforma Google é uma das grandes plataformas aí que te oferece gratuitamente todo um mundo de conhecimento. Então, isso é a importância dessa plataforma no aprendizado aí da língua inglesa, junto com a tecnologia, né? É o que é o nosso tema de hoje, o inglês junto à tecnologia, ok? Ok. Professor Alex, para se discutir algoritmos na escola, é necessário o laboratório de informática? Um recurso caro, certo? Não necessariamente, é aí que está.
Uma coisa que eu acho fascinante hoje, que eu também não dispunha quando eu aprendi algoritmos, é que hoje você pode fazer algoritmos no celular. Aqui mesmo, ali fora, enquanto esperava, eu estava exatamente rodando o algoritmo para fazer um autoaprendizado, um self-study, né? Então, quer dizer, hoje em sala de aula, se você não dispõe de um laboratório, ou se naquele momento o laboratório não está disponível, você pode, tendo 1 ou 2 ou 3, alguns alunos com celular, é possível fazer grupos de estudo e fazer ali uma programação bastante bacana. Então, acho que hoje essas facilidades tecnológicas, além de melhorarem a qualidade, diminuíram os custos, que é uma coisa muito legal. Agora, professor Nemer, o que seria TEC, professor? Tech é a abreviação da palavra technology, né? E ela é muito usada aí nessas revistas tecnológicas, né? Então ali a gente desmembra ela, onde a gente tem ali o vocabulário, o conhecimento, a busca, né? Mas a tech, a palavrinha tech, é somente a abreviação mesmo da palavra technology, né? Que é o tema aí da nossa aula envolvendo toda essa tecnologia aí. Simplesmente a abreviação. Então, hoje o nosso mundo digital, a gente costuma dizer que é um mundo tech, né? Ou seja, um mundo tecnológico. A gente está vivendo aí a geração tech, né? Então, é somente a abreviação mesmo da palavra, ok? Professor, e seria então legal dizer, seria correto dizer que a tecnologia está naturalmente associada à língua inglesa, não é isso mesmo? A tecnologia ela é associada à língua inglesa porque tem muito do inglês nessa tecnologia, né? Tem o inglês que a gente usa no dia a dia e esse vocabulário passa a ser tecnológico, tendo até outros significados, igual a gente estava conversando aqui antes do Tira Dúvidas, né, professor? Perfeito. Então, o inglês e a tecnologia, eles caminham muito juntos. Né, praticamente uma difusão aí pelo fato de ter muitos termos em inglês na tecnologia. Igual você colocou ali, né, o JavaScript, né? Então, o script é um roteiro. Aí ali dentro daquele pode ser que você tenha que seguir algum caminho até chegar nessas programações, não é isso? E eu vejo, por exemplo, que existem linguagens de programação desenvolvidas na Alemanha, na França, mas a linguagem em si é em inglês. É em inglês, isso mesmo. Fora que a porta de entrada do estudo do inglês para muitos jovens é a tecnologia, por exemplo, os games, né? Sim, muitos os games em inglês. As músicas, os filmes, né? Então, os jovens, hoje em dia, eles utilizam muito desses recursos, né? Que a gente, com outras plataformas, como a Netflix, por exemplo, que eles podem colocar lá o filme, às vezes, com a legenda em inglês, o áudio em português, ou com a legenda em português e inglês e áudio em inglês, ou assistir o filme todo em português, depois assistir ele todo em inglês. Aí você vai buscando aí o que melhor vai te atender no seu aprendizado. O que você acha que vai se adaptar melhor para aprender a língua. O importante é que você aprenda com calma, fluidez, leve, para que não se torne uma coisa pesada, porque nada que caia muito na rotina é interessante para o aprendizado dos nossos alunos, não é mesmo? Com certeza. Professor Alex, comente a BNCC em relação à competência 5, cultura digital. Aí nós temos compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de forma crítica, significativa e ética. Ok, eu vou ao quadro novamente. Né? Na nossa aula expositiva eu comentei um critério, né, que foi um critério que eu pensei, né, não peguei de algum lugar assim, que nós tivemos basicamente 3 fases ou 3 gerações, né, de uso de tecnologia. A primeira geração era uma geração de usuários, né, users, e essa era uma geração na qual não existia ainda a internet, então eles eram basicamente o quê? Offline. Olha, eu usando aqui o inglês o tempo todo, né? Muito bem. Então havia aplicativos para computador essencialmente, né? Porque o celular também era muito incipiente e não tinha internet. Então eu precisava fazer um gráfico de matemática, baixava, na época nem se falava aplicativo, né? Um programa no meu computador e fazia aquele gráfico. Muito bem, essa aqui foi a primeira, né? A segunda geração eram também de usuários, mas já eram usuários online. Isso era interessante. Por quê? Porque, primeiro, eu já tinha um celular, então não precisava de ter o computador o tempo todo. E, segundo, eu não precisava baixar um programa gastando a memória do meu computador ou do meu celular. Eu podia usar online desde que eu tivesse uma internet disponível. Agora, se a gente pensar na BNCC, nós temos agora não necessariamente usuários, nós temos agora criadores, né? Então, é claro que agora eu vou usar novamente a palavra online, né?
depois que nós ficamos online, nunca mais ficamos offline. Mas o que eu quero dizer com isso aqui? Não satisfeito em ser um usuário de um aplicativo, agora eu posso criar o meu próprio aplicativo. Isso é muito interessante, que eu posso plotar o gráfico do jeito que eu quiser, da cor que eu quiser, da espessura que eu quiser. E essa, igual falamos já, nessa interação, ao criar o aplicativo, eu estou necessariamente aprendendo o objeto que eu estou estudando. Pode ser matemática, pode ser inglês, pode ser química, qualquer coisa. Então, eu acho muito interessante a BNCC ter incluído lá a opção de criar e não apenas de usar. Ok. Bom, agora, professor Nemer, o que é addicted? Pode explicar? Sim, addicted é o vício, né? Então, assim, às vezes a tecnologia, ela nos ajuda, ela nos oferece um campo muito grande, porém, o vício, às vezes, atrapalha muita coisa, né? Então, assim, vamos usar em favor do nosso estudo, em favor do nosso conhecimento, igual foi falado na aula de hoje, porém, evitar esse vício. Tem hora que a gente precisa parar um pouquinho, até mesmo para nossa mente, né, professor? Para o nosso cérebro processar, para a gente relaxar, deixar um pouquinho de lado, arrumar um ambiente de estudo, né, para que a gente possa utilizar no momento certo. Então, a palavra addicted é o vício que hoje os jovens têm e o tempo todo está ali, 24 horas coladinho, e isso tem os seus benefícios em prol do conhecimento, mas também tem outras coisas que vêm por trás disso. Então, tudo na vida a gente tem que dosar. É por isso que a gente colocou essa palavrinha aí, para frisar bem que tudo que é dosado na vida é bom, ok? Ok. Professor Alex, a discussão de algoritmos na matemática não privilegiaria a parte da álgebra em detrimento da geometria? Tá, primeiro explicando a razão da pergunta, A álgebra, ela é naturalmente mais algorítmica. Quando eu vou fazer, por exemplo, a divisão de um polinômio por outro, ou quando eu vou mesmo resolver a equação de segundo grau ali, eu estou seguindo um algoritmo. Aliás, por que a geometria muitas vezes traz mais dificuldades para o aluno do que a álgebra? Nesse sentido, Não é uma receita de bolo. Eu posso conseguir fazer 1000 problemas de geometria e não dar conta de fazer o 1000º primeiro, porque ele envolve um raciocínio completamente diferente. Mas, por outro lado, eu acho que essa resposta vai depender muito do professor. Na verdade, embora a álgebra seja naturalmente mais algorítmica, não quer dizer que ela seja privilegiada. Existem muitos algoritmos geométricos, inclusive existem algoritmos que têm um embasamento geométrico para calcular alguma coisa. Então, por exemplo, se você pensa no algoritmo do GPS, ele é um algoritmo que tem um fundamento geométrico, por exemplo, ao saber a localização da gente no planeta Terra. Então, acho que isso aí é uma questão, igual o professor acabou de falar, do professor saber dosar, de modo que não fique nenhuma área privilegiada. Uma coisa eu digo, os algoritmos são possíveis de ser utilizados em todos os conteúdos do ensino médio, sem exceção, porque eu mesmo já fiz essa experiência. Então, está comprovando que dá certo. Sim. Bom, professor Nemer, Sim. Poderia falar mais sobre o uso dos tradutores e em que eles podem nos ajudar? Sim, o tradutor, os translations aí, eles são muito importantes, no aprendizado da língua. Tem termos que são difíceis mesmo, tem textos que são científicos, igual eu estava conversando com o professor, ele me falou de um livro. Qual que era o título que você falou? De algoritmos. E o livro, eu falei com ele, ele falou que demorava 2 vezes para ler cada parágrafo, não é isso? Então, hoje em dia, os tradutores, até no celular mesmo, você coloca ele em cima daquele texto, ele vai traduzindo para você. Se você quer escrever alguma coisa, também você pode digitar lá que ele escreve em inglês. Só que você precisa ter uma noção da língua, uma noção gramatical, de concordância, do que é sujeito, do que é verbo. Porque às vezes ali, do que é um termo que às vezes é mais usual no dia a dia, porque às vezes o tradutor ele se substitui, ele coloca um termo que às vezes não é tão usual no dia a dia ali dos americanos, da língua. Às vezes ele pode fazer uma concordância errada ali, uma coisa que às vezes você quer dizer no plural e a concordância está no singular. Então, isso para algum texto científico, para algum texto, um abstract, por exemplo, ali, que você precisa fazer um resumo para o seu professor, aí ele já não é tão indicado. Ele é indicado para te nortear o que fala o assunto. Mas na hora da escrita, na hora de colocar aquilo no papel, tem que vir de você e do seu conhecimento da língua e do seu conhecimento gramatical. E essa tecnologia, ela te ajuda nesse sentido. No entendimento, em palavras que você pode usar, encaixar, mas não é só depender dele. Ah, não, o professor deu um texto para traduzir, vou colocar ele todo aqui, traduzir e entregar para o professor. Tem que revisar, olhar a concordância, a gramática, o vocabulário, e assim, você agregando aí com conhecimento vai ser muito importante.
Bom, professor Alex, para a gente encerrar, pode ser mais objetivo, é verdade que a primeira programadora da história foi uma mulher? Sim, isso é fascinante, né? A primeira, a mais jovem das ciências exatas, tem como protagonista uma mulher, que é a Ada Augusta Byron, a única filha legítima do Lord Byron, o grande poeta inglês. Né? Ela é condessa de Lovelace, por isso mais conhecida como Ada Lovelace. O que ela fez? Ela criou o primeiro programa da história. Ela trabalhava com Charles Babbage, que era outro inglês, na construção de uma máquina, de um primeiro computador, e ela então criou os primeiros programas da história. Isso foi em 1842, olha só. Ok, professores. Bom, e a hora do intervalo. No próximo bloco estarão conosco os professores Halston Mota e Rodrigo Barbosa. Professor Nemer e professor Alex, obrigado pela participação, por essa aula aqui hoje. Bom, e o Tira Dúvidas volta daqui a pouquinho. Até já. A primeira viola minha foi meu pai que fez. A viola me inspira muita coisa mesmo. Ó, isso aí começou porque meu pai era cabeça de folia, entendeu? Aí quando eu aguentei arrastar uma viola, ele já me levava para a folia. Quando eu tinha 9 anos de idade eu já era folião. Aí desse tempo pra cá, pronto. Aquilo ali ficou no sangue. Só vai acabar quando eu viajar. Com o período de fortes chuvas em Minas Gerais, milhares de famílias estão desabrigadas e desalojadas, precisando da nossa ajuda. Se você pode ajudar, doe alimentos não perecíveis, produtos de limpeza, higiene pessoal, kit dormitório e água mineral. As doações podem ser feitas nos batalhões do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e bases de segurança. No Cinematógrafo dessa semana a gente fala um pouco sobre o cinema japonês contemporâneo. Tradição e modernidade. Cinema pelo mundo, só aqui no Cinematógrafo. Estamos de volta com o Tira Dúvidas sobre mundo digital.
agora com os professores Rauston Mota e Rodrigo Barbosa. E vamos saber deles então quais foram os temas hoje. Começo com o professor Rauston, tudo bem? Olá, boa tarde, tudo bem? Verbete. Como criar um verbete numa enciclopédia digital? Ok, professor Rodrigo, tá joia? Tudo bem, Fabrício? Tudo bem, estudante? E o seu tema foi? Foi lá utilizando o Instagram para poder aprender geografia. Ok, então vamos às perguntas e eu começo com pergunta para o professor Rodrigo. Qual a relação da aula sobre Instagram com o novo ensino médio? Pois é, né, estudante? Com esse novo ensino médio, as disciplinas formativas aí que vão começar com você aí do primeiro ano do ensino médio. Bom, com o que tem a ver, né? Tudo. Como estamos falando de mundo digital, estamos falando de novas tecnologias, estão inseridas no mercado, estão inseridas no nosso mundo o tempo todo. Por que não falar dessa rede social tão conhecida, tão famosa, né, que se espalhou aí, todo mundo, cada um tem a sua forma de comunicação, de trazer aí alguns compartilhamentos, algumas informações. Então a aula de hoje foi justamente para falar um pouco desse recurso tecnológico que pode ser muito útil para você, estudante, na sala de aula. Ou seja, uma forma de você compartilhar informações, para você compartilhar dúvidas, você criar ferramentas, criar projetos, tudo ligado nessa rede social famosíssima, né? Ou seja, aí, que é muito fácil de você baixar, né? Muito fácil de você manusear. Ou se você tem alguma dificuldade, pode consultar um coleguinha que sabe um pouco mais. Então, com certeza, eu não trouxe essa aula por si à toa, não. Justamente por isso. É uma forma, uma nova ferramenta nesse mundo digital, cada vez que exige mais de você, estudante, que compreenda mais, entenda mais, porque agora nós vivemos numa era tecnológica muito avançada, né? Muito avançada, com muitos recursos, e há uma necessidade que o aluno esteja inserido nesse novo mundo digital. Por isso, a nossa aula de hoje sobre essa rede social aí, importantíssima aí, né? Rede social que serve para lazer, mas também para o ensino, né? Acho que é isso que é importante, que eu quis trazer justamente com essa ideia, viu, Fabrício? Ou seja, principalmente para a parte de ensino, né? Que muitas vezes o aluno, ele utiliza muito a rede social para uma coisa particular, né? As suas festas, eventos, entre outras coisas, né? Por que não aprender a estudar, né? Utilizar aí esse recurso para também poder estudar também, ou seja, uma forma de compartilhar informações, né? Compartilhar conhecimento com os outros colegas que têm uma certa dificuldade. Verdade. Ajuda muito, né? Bom, agora, professor Rauston, como diferenciar um verbete de enciclopédia de um verbete de dicionário? Muito simples, muito fácil. Até trouxe um exemplo aqui, trouxe 2 livros. Eu trouxe o dicionário OAIS, conciso, quer dizer, com menos palavras, mais enxuto, né? E trouxe uma enciclopédia famosa, que fez muito sucesso há 30 anos, né? A Mirador. E vou mostrar a vocês um exemplo de como é feito esse verbete no dicionário e na enciclopédia. Essa enciclopédia aqui, só fazer uma brincadeira, era internet há 30 anos. Porque se você queria alguma coisa mais completo, você ia até ela, tá? Então, olha só. Pegar uma palavra só, um verbete, cinema. Como que ele está no dicionário? Está assim, olha. Substantivo masculino. Primeiro conceito, ou definição. Sala de projeção de filmes cinematográficos. Pronto. Segundo conceito, cinematografia. Terceira definição, conjunto de pessoas que trabalham na indústria cinematográfica. Pronto. Só isso, mais nada. Agora, o verbete na enciclopédia tem muito mais coisa. Aí fica mais fácil de diferenciar. Olha só, fala da etimologia da palavra, a sua origem, fala da realização cinematográfica, como que ela foi feita ao longo do tempo, a pré-história, a invenção do cinema, gêneros e tendências, atores, atrizes, como que é um estúdio, quer dizer, nós temos fotos também aqui, imagens, né? Então o verbete na enciclopédia, ele é muito mais amplo, tem mais conteúdo, tem fotos, tem imagens, né? Só que não é digital. Digital é uma outra conversa. É isso, é simples. Mas a lógica é a mesma, né, A professor? lógica é a mesma, né? A informação é o conhecimento mais aprofundado do que num simples dicionário.
É isso. Ok. E um resgate interessante que até hoje eu tenho lá em casa, né? Eu tenho coleções de enciclopédias, né? Justamente que era a nossa forma de consulta na época, Na forma né? de consulta nossa. E a nossa casa sempre via cheia de alunos também atrás, né? Na busca, né? Ah, o Rodrigo tem aquela enciclopédia, tem as informações, vão para casa dele, vão para casa do coleguinha que tinha. É verdade. Então sempre tinha os grupos de alunos, estudos, para poder a gente consultar e fazer os nossos trabalhos gigantescos que nós tínhamos para a época, né? Muito trabalho para ser feito e vamos compartilhar com os coleguinhas aí, né, as enciclopédias da vida para poder fazer as atividades, né? Pois é. E hoje os coleguinhas têm a enciclopédia na palma das mãos, cada um deles. Exato. E aí o desafio é maior, né? Se reunir para compilar informação, dividir o que cada um vai fazer. Exatamente. Né? Já é um novo formato, né? Agora, professor Halston, em que o ensino de geografia, aliás, não, é professor Rodrigo, perdão. Vamos lá. Em que o ensino de geografia pode contribuir com o novo ensino médio? Pois é, agora a geografia, quando você pega uma geografia de um tempo atrás, aí 30 anos, 20 anos, é aquela geografia muito da decoreba, né? Era uma forma da gente aprender a geografia decorando. Isso deixou de lado, passou por causa, quando você tem aí o novo ensino médio, né? Você tem o Enem, principalmente, que é a grande, vamos dizer, um grande objetivo de muitos alunos que concluem o ensino médio, já é um novo formato da geografia, uma geografia muito mais contextualizada. O que seria isso, né, professor? Uma geografia mais contextualizada. É uma geografia que traz mais para a realidade, aquela geografia que vai circular, né? Aquela geografia que vai conversar com as outras ciências. Com a língua portuguesa, né? Vai conversar com a matemática, vai conversar com a sociologia. É aquela disciplina que ela vai contribuir mais do que simplesmente com o simples decoreba. Por isso que eu sempre falo para os meus alunos, esqueça essa parte de decorar geografia. Já não tem mais, isso já caiu, não tem mais validade mais, ou seja, passou. Então, com o novo ensino médio, a geografia ela vai contribuir ainda cada vez mais, justamente para te preparar mais para você fazer o Enem, né? Que esse é o objetivo de muitos alunos, né? Entrar na graduação, ou seja, dar continuidade nos seus estudos, porém precisa entender mais a geografia muito mais contextualizada do que decorada. Então, o ensino da geografia hoje ela vai trazer muito mais da sua realidade. A realidade que nós seres humanos, nós, a sociedade como se vivenciamos. E ela vai ao tempo todo trazer muitas coisas de outras ciências para poder contribuir mais com o ensino. Então a geografia ela muda de patamar, né? Ela sai daquele processo de decorar para hoje contextualizar. E o novo ensino médio ele vai trazer muito isso a todo momento, essa interdisciplinar, né? Ou seja, as disciplinas elas vão conversando o tempo todo. Mas você fala assim, mas professor, o que é essa coisa de conversar o tempo todo? É justamente uma pegando com a outra, puxando a outra, ou seja, a sociologia participa de alguns contextos ali de demografia, de população, de urbanização. Aí você tem a parte de escala. A gente já busca a matemática para ajudar um pouco nesse sentido. Quando você fala de biomas, aí você pega a biologia, ou seja, o tempo todo essas disciplinas elas vão estar unidas, conversando a todo momento para contribuir. Então, o ensino de geografia ela vai ter esse patamar, né? Essa nova forma de tratar a ciência da geografia como algo muito mais real, num contexto muito mais atualizado, né? Nesse mundo totalmente contemporâneo. Hoje você tem as mudanças, né, bem significativas a todo momento, a todo instante. Por isso que o ensino da geografia ela precisa estar bem atualizado a todo momento. E você, aluno, também precisa também se atualizar a todo momento, a todo instante, para compreender essas novas mudanças, né? Bom, professor Halston, qual o papel de imagens, mapas e quadros em um verbete de enciclopédia? Deixa eu fazer um gancho com a geografia. Aí, ó. Imagine você estudar geografia ouvindo palavras apenas, sem visualizar uma imagem, um mapa ou um quadro. É impossível. Então, da mesma maneira, você criar um verbete sem imagens, sem quadros e mapas, por exemplo, fica pobre o verbete. Então, para enriquecer, veja bem, nós estamos numa sociedade imagética. Imagine que você foi numa festa. Você foi numa festa. Você vai contar para alguém como é que foi a festa. Você vai contar só para ela, ela quer ver as imagens, as fotos, um vídeo, vai enriquecer, quer ver, visualizar. Agora, não se esqueça, toda foto, toda imagem, todo quadro tem que ter o crédito, né? Você não pode pôr a foto ali, ponto final. Não. De onde vem aquela foto? Que imagem é aquela? Que, sabe? Dá o crédito. Tem uma fonte, né? Para você enriquecer o seu trabalho, ok?
Fica a dica aí. E isso é bacana, igual você pegou da questão dos mapas, né? Essa interpretação que eu sempre falo com os alunos. Gente, o mapa é um texto. É um texto. É um texto, né? Porque as pessoas acham assim que texto é só o que está aqui, ó, escrito. Não. Tudo, veja bem, tudo aquilo que produz ou gera ou provoca sentido é texto. Exato. Até o silêncio é um texto. Então, eu sempre falo, quando vai traduzir, interpretar um mapa, eu falo, gente, leia o mapa. Ele é um texto. É um porque texto, ali claro. tem o título, você tem uma legenda, igual você falou da legenda, a fonte, Sim. né, de onde foi retirado, como foi feito aquele mapa, ou seja, isso é importantíssimo para um aluno ele entender. Claro. Então ele pensa assim, que ele sempre imagina que a geografia, olha como é que a geografia muda nesse sentido, né? Ou seja, não é simplesmente você decorar um texto. Sim. Um mapa, ele já traz todas as informações, que muitas vezes você já responde a questão logo abaixo com as informações que tem só no mapa. Sim. Né? Ou um mapa de demografia, um mapa de urbanização, um mapa de biomas, entre outras questões. Você tem ali o título, né? Já traz essa informação. E qual que é a informação que está trazendo? Qual que é a fonte? Qual que é a legenda? O que ele quer trazer para você, né? Então, ou seja, um mapa, ele também é um texto também. Claro. E que muitos alunos têm essa dificuldade grande de compreender isso, né? Principalmente na geografia, quando eles chegam viciados nessa decoreba, que é isso que eu te falo, que a geografia ela tem que deixar de ser uma mera ciência de decorar. Por causa disso, eles têm uma dificuldade imensa para fazer uma leitura de um mapa, que para o aluno ele simplesmente aprendeu ou aprende muitas vezes colorir apenas um mapa, sem trazer uma informação, o que esse mapa traz, o que ele está te trazendo, quais as informações que ele faz, qual que é a interpretação que você faz desse mapa. Então ele só colore por colorir e pronto, ele não tem uma interpretação daquilo, não compreende. Então fica um mapa sem informação, um mapa vazio, né? Então por isso que eu sempre falo, sempre coloco na cabecinha, gente, vamos ler o mapa, vamos interpretar o mapa. O mapa, ele substitui muitas vezes um texto em si. Sim. Justamente por essa informação visual que tem, que você já faz, já lê aquele mapa, já faz a interpretação e automaticamente você compreende o que ele está querendo te passar. É verdade, né? é verdade. Bom, agora, professor Rodrigo, essa aula que você apresentou tem relação com o itinerário formativo do novo ensino médio? Tem, claro que tem, né? Se estamos falando de mundo digital, né? Se estamos falando aí de novas tecnologias, porque, né? Como não tem? Tudo a ver, justamente por isso. Quando a gente fala de rede social, estamos falando desse mundo digital. Que, né, porque a gente hoje não podemos deixar de falar sobre isso, né, professor? É verdade. Ou seja, quando você apresenta a enciclopédia, né, era o nosso mundo digital para a época. É verdade. Né? É o que a gente tinha disponível naquele momento, tá? Hoje, você, aluno, você já tem muitos recursos hoje digitais, mas, porém, precisa peneirar esses recursos, né? Porque muitas vezes a gente tem muita informação e pouca formação. Acho que é isso que é uma defasagem muito grande que a gente tem hoje, excesso de informações, e a gente precisa peneirar essa formação, né? Ou seja, aquilo que está nos colocando. E muitas vezes a tecnologia, a gente acha que, apesar de muitos dos nossos estudantes estarem inseridos no mundo digital, mas muitos dos nossos estudantes também estão excluídos desse processo. Muitos dos nossos estudantes não entendem, não sabem manusear esses novos recursos. Então, por isso, quando a gente traz essas informações desse mundo digital, é justamente para contribuir e ajudar você nesse processo formativo que eu te falei desse novo ensino médio. São essas novas disciplinas que vão ser inseridas no currículo, justamente para poder preparar você melhor para o mercado de trabalho, para você preparar você melhor para a questão profissional, para você trabalhar também melhor essa questão pessoal. Então, você está vendo aqui que tem inúmeras disciplinas trabalhando isso a todo momento, né? Dessa questão de você conhecer como pessoa, você conhecer como profissional, de fazer escolhas. Então, a nossa aula de hoje é justamente por isso. É esse novo mundo digital, mas uma forma de aprender, né? Ou seja, você compreender esse mundo digital e, ao mesmo tempo, aprender geografia junto com esse processo, né? Agora, professor Ralston, para que acrescentar links a um verbete de enciclopédia digital? Eu quero trazer aqui uns versos do saudoso poeta João Cabral de Melo Neto. O poema se chama Tecendo Amanhã. Ele fala assim que um galo cantando sozinho não tece amanhã. É preciso que outros galos cantem, aquele canto vai se ligar a outro canto e aqueles cantos vão criar amanhã. É lindo esse poema dele. E para que um link? Puxa vida, é mundo digital. Aqui não tem link nenhum. Neste livro, nessa enciclopédia, não tem link. Não existia nem internet naquela época, não é? Hoje não, está na palma da sua mão. Olha que interessante, esse livro pesa quase 1 quilo. Quando pesa o seu celular, entendeu? Então, assim, aqui é
um volume, elas são 20 volumes. Então, o link é para quê? Para você navegar nas redes sociais ou na internet e acrescentar mais informação, mais conhecimento, aprofundar sobre aquilo que você vai apresentar ou estudar ou montar o seu verbete. Pode ser um link para uma imagem, uma foto, um vídeo, pode ser tudo que for possível. Pode ser um link para ver um filme, né? E olha que bacana, um filme contém várias paisagens geográficas. Naquele filme é possível estudar montanha, planície, os mares, oceanos. Então, assim, é uma infinidade de possibilidades para aprender. Perfeito. Agora, professor Rodrigo, eu posso propor um projeto de uso do Instagram na minha escola? Claro que pode, Carol. Como não, né? Perfeito isso. Ou seja, se você vê que sua turma tem essa dificuldade para poder, no caso, não só geografia, isso pode ser colocado para outras ciências também, com o próprio português, por que não? Ou seja, você criar um projeto dentro disso, ou então você apresenta isso para o seu professor, ou você se apresenta para a coordenação, como é que funciona toda a questão da sua escola, por quê? Olha os vários recursos que o Instagram tem, né? Tem as famosas hashtags, né? Tem as famosas lives que você pode fazer, compartilhamento. Então, você tem tanta infinidade de recursos dentro dessa plataforma, né? Desse recurso digital, que você pode propor inúmeras situações, inúmeras questões ali para poder ser compartilhados com várias pessoas, né? Aí tem a questão do link, né? Ou seja, que também pode ser compartilhado também. Ou seja, você tem aí inúmeras questões que você pode trabalhar. Então fica aí a ideia para você, caro estudante, aí quando você estiver nesse primeiro momento, nesse contato com o seu novo ensino médio, você é aluno do primeiro ano, tá aí nessas novidades. Que tal aí fica uma proposta para você fazer ao longo do ano um projeto bacana, utilizando esse recurso do Instagram para poder aprender geografia, para você poder, né, fazer um projeto bacana, legal, para poder compartilhar com seus colegas e amenizar as dificuldades de cada um, né? Professor Halston, por que é importante planejar e organizar o texto que irá compor o verbete de uma enciclopédia digital? Veja bem que a resposta está contida na pergunta. Quando você planeja, você dá uma direção. E quando você organiza, você cria uma continuidade. Quer dizer, quando você vai fazer uma consulta em um dicionário, imagine se as palavras e os verbetes em uma enciclopédia estivessem fora de ordem. Quanto tempo você não ia gastar? Como elas estão numa ordem alfabética, fica mais fácil de você encontrar aquela informação. Então é importante não apenas buscar informação e colocar informação, planejar o que vai ser feito e organizar o seu trabalho. Fica muito mais interessante, bonito e completo. Bom, professor Rodrigo, por que a inclusão digital é importante? É uma pergunta bacana justamente por isso, né? Ou seja, muito se questiona dessa inclusão digital porque, infelizmente, a gente tem uma parcela da população que ainda não está incluída nesse mundo, tá? Porque você pensa assim, nossa, professor, mas a gente tem tantas pessoas com celulares, né? As pessoas que estão aí com alguns recursos tecnológicos, mas ainda há uma parcela mundial que ainda não participa desse processo de inclusão digital, que ainda não participa, não conhece, desconhece disso ainda. Então, isso há um questionamento mesmo, não fala só de contexto de Brasil, mas de contexto mundial, sobre essa questão da inclusão digital, ou seja, que todos os alunos possam participar desse processo de forma igualitária. Por quê? A gente sabe que tem escolas e escolas, né, professor? Realidades e realidades. Então, você tem escolas que têm uma estrutura, outras escolas que não têm essa mesma estrutura. Então, você tem escolas que têm laboratórios de informática e, em compensação, outros não têm. Então, ou seja, olha a exclusão que você tem desse mundo digital. Então, como é que você pode, aí, nesse sentido, cobrar de um aluno que não participa desse processo tecnológico, se o outro participa, está mais avançado, mas se esse não está. Então, essa é uma questão hoje debatida dentro da área educacional, não só Brasil, como eu falei, mas no mundo inteiro. Ou seja, fazer com que todos esses alunos participem desse mesmo processo. Porque ainda há alunos que não conhecem de rede social, que não conhecem de celular,
não sabem como é que funciona, como é que essa questão de links, essa questão de compartilhamento, essas questões digitais, muitos alunos ainda não sabem, tem aluno que não conhece até mesmo um laboratório de informática, né? Então, ainda há uma coisa para ser debatida e isso precisa ser a todo momento, a todo instante, sendo cobrado justamente para quê? Para que todos os alunos, de uma forma igualitária, aí, possam ser inseridos aí no mercado de trabalho e automaticamente conhecer esses recursos, né, para poder ter um ensino ainda, né, aproveitar melhor e aprender mais, com certeza, com a educação, né? Bom, e para a gente encerrar, professor Halston, por que gírias e termos próprios da oralidade, né, tá, viu, não devem estar presentes no texto do verbete de enciclopédia? Veja bem, nós temos a linguagem formal e informal. Não é pior e nem melhor, são diferentes, depende do contexto em que são usadas. Veja bem, nós temos uma enciclopédia digital que vai ser lida por alguém. É um conhecimento científico, acadêmico, formal. Portanto, essas marcas da oralidade não devem estar presentes ali. Quando você está falando com alguém, numa informalidade, é possível usar a oralidade, desejável até, para você não ficar até chato. Agora, se é um texto formal, acadêmico, escolar, evite isso. Ok, professores, e o Tira Dúvidas vai para mais um intervalo. No próximo bloco estarão conosco os professores Lucas Scarano e Márcio Marques. Professor Halston e professor Rodrigo, obrigado pelo bate-papo aqui hoje, riquíssimo como sempre. Ok, Fabrício, eu que agradeço mais uma vez. Bom, e a gente volta daqui a pouquinho então, não sai daí. É ser norte mineiro, é ser mineiro dos Gerais de Minas. E é isso que a gente vai ver na nossa TV. Diversos sotaques em um só lugar. Rede Minas, seu lugar, seu mundo. Alto-falante, jornalismo musical com o melhor do cenário pop nacional e internacional. Alto-falante, sábado 2 da tarde, domingo 8 da noite.
pessoal, eu sou a Raquel Novaes, uma apaixonada por cozinha. E eu tenho uma pergunta para te fazer. Quando você pensa em comida, quais ingredientes andam sempre juntos? É um frango com quiabo, bem cozidinho. Pão de queijo, um café com leite. Um bom queijo Minas, uma goiabada. Para mim, sabe a combinação perfeita? Eu e você juntos na cozinha. Estamos de volta com o Tira Dúvidas sobre o mundo digital e neste último bloco com os professores Lucas Scarano e Márcio Marques. Então, vamos saber deles o que foi discutido hoje. Eu começo com o professor Lucas, tudo bom? Tudo bem, Fabrício. Qual foi o seu tema hoje? Hoje a gente falou sobre as ferramentas digitais nas aulas de história. Então, aprender a pesquisar e algumas dicas e truques aí para você utilizar nas aulas de história. Beleza. Professor Marques, tá joia? Tudo bem, Fabrício. Beleza. Joia. Na sua aula foi? Na nossa aula de hoje, nós estudamos sobre o entendimento que o aluno tem com as redes sociais, né, e o mundo virtual. Ok, então vamos às perguntas. E eu começo com pergunta para o professor Lucas. Drive virtual e computação nas nuvens são a mesma coisa? Bom, estudante, apesar de estarem conectadas, são coisas diferentes, mas uma depende da outra. Então, vamos entender um pouquinho, relembrar os conceitos. O drive virtual é só a gente lembrar daquele lugar, aquela pecinha que a gente usava para armazenar, era o disquete anteriormente, aí depois virou o CD, e aí depois o pendrive, e aí ao invés de ter isso físico, é algo que eu posso armazenar as informações de modo virtual. Então, não preciso pegar em nada, introduzir lá pendrive, nada disso. Então, ele é virtual. Já a computação nas nuvens é o sistema ali que permite o uso do drive virtual. Como é que funciona a computação nas nuvens? É uma série de computadores, né, conectados uns aos outros, o que a gente chama de servidor. E esses servidores são enormes, gigantescos, são salas e salas, né, com computadores conectados às outras. E por que tem esse nome de computação nas nuvens? Porque as informações, elas estão ali nessa nuvem de computadores, elas estão embaralhadas naquele local. E o drive virtual, ele é um espaço alocado dentro daqueles grandes computadores chamados de servidores, e aí você, o usuário, pode utilizar aquele drive virtual para poder guardar suas fotos, vídeos, trabalhos, o que você precisar. E o que você necessita? Ter uma conta de e-mail, que é feita gratuitamente, e ter acesso à internet. Fazendo assim, você pode acessar seus documentos do seu celular, do tablet, do computador, da escola, do computador da sua casa. Então, você pode utilizar ele à vontade, né? Então, o espaço ele é limitado, né? Tem um limite certo ali, dependendo da empresa, mas você pode utilizar ele sem ter nada físico nas mãos, né? Apenas acesso à internet e essa conta de e-mail. Professor, sim? Só uma pergunta. Essas mídias que nós usávamos, como por exemplo CD, né? Uhum. Eu lembro que na época mesmo, minha de faculdade era disquete. Sim. Isso acabou? Ainda existe, né? Alguns computadores ainda têm acesso ao CD. Os disquetes já não são usuários mais, não se fabricam mais nem computadores e nem disquetes. É claro, se você tiver ali um computador antigo, né, numa casa, você pode até conseguir utilizar um disquete, mas não se fabrica mais, não. Certamente os alunos nem sabem do que a gente está falando. Né? Se Exatamente. você pensar bem, disquete já é... Ainda bem que não sabem, porque eu fiz trabalho de faculdade em disquete, eu já perdi tantos. Sim. Se tivesse armazenamento em nuvem naquela época, a gente passava menos raiva. Eu recebi uma caixinha de disquete, né? A gente recebia da faculdade, a caixinha de disquete, eram vários ali para armazenar as informações. Bom que a evolução faz parte, né? Ainda bem. Bom, professor Marques, por favor, você poderia explicar novamente o que é a cultura do Ctrl+C, Ctrl+V e as consequências dela? Pois então, o Ctrl+C e Ctrl+V é o copiar e colar, né? É praticamente a mesma coisa. Quando você está estudando, você copia uma resposta de uma determinada questão sem prestar atenção do que se trata o assunto. Hoje, o aluno ele tem essa possibilidade de fazer isso apenas com 2 cliques, né? Então, resumindo, ele copia
cola, mas não sabe nem o que está dizendo o assunto, né? Não sabe, não tem referência, né? Não aprende, ele não memoriza, ele não faz aquilo de forma consciente, e sim inconsciente. Fica somente no ato automático. Bom, professor Lucas, por que não posso simplesmente copiar a informação que está no site? Completando uma o professor pergunta, Márcio. exatamente, a pergunta completa ali a pergunta do Márcio. Por que, afinal de contas, eu não posso fazer isso? Porque se torna algo automático. Eu não reflito sobre aquele assunto. É a mesma, como ele disse, né? Às vezes a gente vê aí um colega copiou do outro e entregou o mesmo trabalho parecido. Um teve o trabalho de escrever, produzir, pensar, refletir, e o outro apenas copiou. O problema não está na pontuação em si, se vai ganhar ponto ou se não vai, mas a questão está se o aluno conseguiu aprender, né? Então, se ele leu, escreveu da cabeça dele, conseguiu entender, ele vai conseguir ir mais além na matéria, no conteúdo que ele está estudando. Se ele apenas copiou, na hora de chegar na ação, ou até mesmo chegar fora da sala de aula, ele vai ter muita dificuldade sobre aquele assunto. Então, por isso que o copiar, né, simplesmente, sem refletir aquilo, é um grande problema. E outra coisa que nós, professores, já passamos algumas vezes, da resposta não ter nada a ver com a pergunta que foi feita. Porque, às vezes, você, estudante, foi lá, copiou ali, jogou uma frase, a primeira coisa que apareceu, você copiou e colou lá na resposta, e aí não teve nada a ver. Às vezes, a primeira frase tinha algo parecido e o restante estava muito sem nada a ver com o assunto. Pode Professor, te interrompendo aqui, tem muito essa coisa do aluno também pensar, né, que nós não lemos a resposta. E a grande maioria está enganada, viu, gente? Nós lemos tudo certinho, observa quem está enriquecendo, quem está aprendendo, né? Essa resposta é muito importante para a gente. E o mais interessante, né? A resposta na internet, né? no computador, ela tem uma linguagem muito mais complexa do que, às vezes, a sua série indica. Então, a gente sabe pela palavra que é utilizada, se foi o aluno que fez ou não, exatamente pelo vocabulário que é mais rebuscado, que é mais diferenciado, tá bom? Agora, professor Márcio, as escolas públicas vão estar equipadas com computadores e internet de qualidade para alunos e professores? Certamente, né? Isso aí já está com um atraso de mais de 20 anos, né? Se você for pegar os países aqui que têm esse tipo de acesso, né? Ou escolas com internet equipadas, né? Com internet de qualidade, principalmente. Você pega o Uruguai, nosso vizinho aqui da América Latina, da América do Sul, 100% das escolas já estão equipadas, né? A educação já tem esse acesso, essa característica do aluno estudar conectado e aprendendo de forma instantânea mesmo, né? E as escolas do Brasil, não somente de Minas Gerais, as escolas do Brasil estão partindo para isso agora, né? Que são os investimentos aí na área de educação que o governo tem que fazer, que as prefeituras, os municípios terão que fazer e obrigatoriamente serão feitos, né, de acordo com a legislação brasileira. Agora, professor Lucas, o Google Earth mostra as imagens em tempo real? Essa é uma pergunta interessante, que às vezes algumas pessoas caem na brincadeira, né? O colega fala, vai lá na janela, vê se você está se vendo. Gente, isso não vai acontecer. Tá? As imagens, elas são fotografias, né? São imagens de satélite que são registradas e aí é claro que tem um tempo, né, que ela foi feita e aí ela é atualizada, assim, eu não sei exatamente de quanto em quanto tempo, mas ela é atualizada constantemente. Mas ela não é em tempo real. Ela é o mais próximo possível do momento em que você está vendo, mas é claro que ela tem um tempo. Tanto do Google Earth quanto do Google Maps ou algum outro serviço que utiliza aí os satélites para mostrar o planeta Terra. Tá? Principalmente o Street View, né? Que a gente vai no mapa, olha aquela rua e vê, nossa, há 2 anos, há 5 anos, como era diferente do que é hoje, né? E o mais interessante, Fabrício, que o Street View, ele tem, eu não sei se ele ainda tem, mas ele tinha um serviço de você ver as fotos anteriormente. Então dá para você ver a foto de 2018, de 2015, de 2011... Né, até a primeira foto lá que eles registraram. Existe um conceito de muitos alunos também que eles, é claro, todos nós
ao ver imagens online, imaginamos que aquilo é feito naquele momento, mas isso é uma tecnologia até militar, né? Você ter essa imagem online ali, as coisas acontecendo naquele exato momento. Mas isso não é disponível comercialmente para nós não, tá, gente? Isso é muito amplo, né? Isso, exatamente. Bom, professor Márcio, hoje as redes sociais oferecem mais diversão e entretenimento. Como essas mesmas redes sociais poderão ajudar nos estudos? Olha, as redes sociais hoje, o grande objetivo na realidade é o entretenimento, né? É você lá postar as suas fotos de férias, né? Você estar em festas com seus amigos, poder ter toda aquela diversão, né? Gravar aquilo, né? Acontece que evoluiu-se tanto que as redes sociais passaram a fazer parte do nosso convívio dentro de casa, do nosso trabalho e, é claro, na educação. Então, como que nós iremos aprender ou ensinar, o professor vai ensinar e o aluno vai aprender com as redes sociais? Ora, é com um bom planejamento, né? Com boas, como que a gente pode dizer, boas práticas, né? Boas práticas, éticas, enfim, tudo isso unindo com as redes sociais. Nós podemos, por exemplo, fazer até intercâmbios, né? Intercâmbios entre as escolas através de redes sociais. Poxa, são infinitas possibilidades dentro de cada conteúdo, né? Ou seja, sim, é possível estudar com as redes sociais, é possível aprender, mesmo divertindo, tá? E até mesmo, né, Márcio, nós professores temos muitas das nossas redes sociais que às vezes a gente compartilha conhecimento com os alunos, desde história, geografia, de matemática, ali um stories, né, ou então uma postagem, um vídeo. Então, assim, a gente utiliza também, né, busca diversificar, utilizando essas tecnologias em favor de você, aluno. Porque a gente sabe que você gosta de mexer, a gente também gosta de utilizar as redes sociais. Então, essa troca ela é importante. E, às vezes, nem só conhecimento acadêmico de sala de aula. Às vezes, acadêmico de como editar um vídeo, como fazer um prato ali na cozinha, né? Esse tipo de informação estão disponíveis nas redes sociais. Eu, pelo menos, já tive vários alunos. Ah, professor, eu vi isso no TikTok, eu vi isso no Instagram, né? Isso que você está falando. Então, às vezes, você, estudante, você traz para a gente um conhecimento rico que deixa para que a nossa aula fique mais interessante, né? Ao invés de a gente apenas ficar ali falando, né? Como se fosse o único detentor do conhecimento. Professor, você sabe que quando nós falamos ou tratamos, né, do assunto de redes sociais, nós imaginamos que existe somente Facebook, Instagram, né? O TikTok, essas mais comuns, né? Mas existem infinitas redes sociais, né? De formas que você pode utilizar elas para poder gravar aulas, para poder expor, né, os seus trabalhos, por exemplo. Poxa, essas são muitas formas de poder se aprender, né? Muitas possibilidades. Tem redes fechadas, né, só para a sua sala. O Google Meet, por exemplo, o Classroom, Google Meet, né? Classroom mais atual, né? Exatamente, vira uma espécie de sala de aula ali. Então, você, estudante, pode usar também para você, se quiser, por exemplo, digamos, brincar de ser professor ou querer ensinar algo a outras pessoas, você pode fazer esse outro lado também. Né, ensinar, inclusive, para os seus colegas e até mesmo para os professores, né, outras formas de ensinar que ainda não foi visto ali na sua comunidade, na sua escola, na sua sala. O Google Meet foi uma revolução incrível, né, para nós professores, né, que até então nós não utilizávamos essa metodologia, né, essa maneira, né, você reunir a sua turma em um canal, né, e compartilhar as ideias, poder lecionar, fantástico. E a pandemia foi o campo de teste para isso, né, professores? Fomos obrigados a entrar nesse lugar. Na verdade, aí. Estamos aprendendo até hoje, né? Até hoje. Verdade. Professor Lucas, posso encontrar qualquer livro no site da Biblioteca Mundial? Bom, estudante, apesar de chamar Biblioteca Mundial, você não encontra qualquer livro por várias razões. A primeira delas, que os livros eles têm autores e esses autores precisariam disponibilizar o conteúdo ali. E aí tem questão de direito autoral, né? Mas o objetivo da Biblioteca Mundial, na verdade, é disponibilizar fontes históricas
que você pode ver com muito detalhe. Então, por exemplo, a Bíblia de Gutenberg ou algum mapa, né, do século XVI, XVII, XVIII, você vê com muito detalhamento. E o bonito é que o site ele disponibiliza isso gratuitamente. Então você pode ler as informações, ver a imagem ali do livro, do mapa ou de qualquer outro recurso. Então é uma biblioteca de fontes históricas, mas é claro que pode ser utilizado por qualquer outra disciplina. Mas os livros que a gente vê em livrarias, a gente não consegue encontrar nesse site. Bom, professor Márcio, o celular vai ser uma nova maneira de se aprender em sala de aula? Ou seja, o aluno vai poder estar com o celular e estudar? Ainda bem, né? Até o professor também vai poder utilizar o seu celular, porque isso já é passado, a forma que nós entendíamos de não poder utilizar o celular. É claro, né, gente, que nós não vamos ficar telefonando, usando o celular para poder ficar ligando para as pessoas. Não, o celular vai ser mais uma ferramenta para você poder acessar os dados que o seu professor irá pedir, né? Ou até mesmo para você fazer as suas pesquisas referente àquela aula. É como se fosse o seu computador particular, pessoal. É isso. Bom, professor Lucas, eu adoro ir em museus, mas me conta aqui, como é feita uma visita ao museu virtual? Bom, estudante, existem várias maneiras, mas o que eu mostrei na aula de hoje foi o seguinte: você pode utilizar o recurso da Era Virtual, que é uma plataforma que tem diversos sites. E o interessante é que quando você entra no museu virtual, então vamos imaginar que você escolheu o Museu de Artes e Ofícios, por exemplo, e aí você entrou, você consegue ir andando entre aspas, né? Tem lá a setinha, você vai clicar na setinha, você vai caminhando dentro do museu. É como se você realmente estivesse visitando presencialmente. E aí, com a opção, você pode virar a câmera para um lado, para o outro e ver as peças, os lugares. Dá para ver também as etiquetas. Em alguns mapas, alguns museus virtuais, tem alguns botões onde você clica para ouvir ou ver aquelas informações com mais detalhamento. Então é como se você realmente estivesse dentro do ambiente do museu, porém virtualmente. E aí, no caso desses portais, desses museus, você tem os recursos audiovisuais que auxiliam, inclusive, quem tem deficiência auditiva ou visual, ou tem alguma questão ali que precisa de um auxílio, né? Então, tem museus de história, de ciência, de geografia, de vários outros elementos, né? Então, eu recomendo muito que vocês acessem pelo menos um desses museus da era virtual, que contam muito sobre a história do Brasil de uma maneira bastante ampla, divertida, interessante. Até mesmo a cidade de Ouro Preto, como ela é tombada, existe um museu virtual para falar só dela, né? Então, você consegue ver os prédios, a história dos prédios, individualmente, né, da forma que você gostaria, como se estivesse dentro do helicóptero viajando pela cidade. Bom, ainda, professor Lucas, e se o professor Márcio quiser complementar, é possível aprender história ou qualquer outra disciplina com jogos eletrônicos? Bom, estudante, talvez o Márcio possa completar ali. História, com certeza absoluta, jogos são maneiras fantásticas de se aprender história. Jogos de guerra, jogos de aventura, jogos de RPG, de ação, temos diversos, aos montes. Tem jogos, inclusive, mais simples que dá para a gente utilizar. Eu mostrei na aula de hoje um jogo de RPG utilizando o formulário. Então, o formulário, você guia o seu caminho para onde você deseja ir, né? Mas dá para você baixar pelo celular jogos gratuitos e aprender história sobre eles. História da Idade Média, história do Brasil, tem jogos de capoeira, jogos de luta, né, de capoeira, jogos sobre a história do Brasil colonial. Então, assim, tem muitos jogos interessantes, dinâmicos, legais, e o mais interessante, como são jogos muitas vezes baseados na história, eles têm lugares para você dar um feedback, para você dar uma resposta ali, se você gostou ou não, se tem a ver com a matéria ou não, né? Então, dentro da história dá para aprender bastante coisa. E você, Márcio, você conhece algum jogo aí da geografia? Sim, claro. O RPG, o Role Playing Games, né? Exato. Isso aí hoje está na linguagem dos nossos alunos, isso é presente a todo momento, né? Exato. E o que ocorre é o seguinte, eles aprendem brincando, se divertindo, né? É uma competição. O professor,
ele coloca os objetivos, ele faz a programação do jogo, né, colocando os objetivos, né, gente, e colocando as missões, e os alunos irão completando aquelas missões. Aí existe a parte histórica, a parte geográfica, né, todo tipo de transformação, né, do cenário é feito dentro do jogo. É muito legal, muito interessante, tá? E o mais legal disso tudo é que a gente trabalha muito lúdico, né? Você cria o seu personagem, você pode ver uma outra vida que você não viveria. E para quem nunca viu um jogo de RPG ou não sabe se o que joga é RPG ou não, se você está jogando um jogo em que o seu personagem ele evolui à medida que você joga e ele ganha mais habilidades aqui e ali, isso se torna um jogo de RPG. Seja um jogo de aventura, um jogo de luta, um jogo, né, de guerra, né, ele se torna um jogo de RPG. Porque a ideia do Role and Play Game é exatamente você viver um personagem e aprender conforme o personagem vai vivendo. Você vai solucionando, né? Você cria soluções, né, diferentes. As estratégias, são diversas estratégias que você vai aprendendo. Então, tudo isso faz parte da educação, né? Você consegue resolver os problemas no jogo, né? Na vida real é diferente. Ok, professores. Bom, o Tira Dúvidas sobre o mundo digital está terminando. Se ficou alguma dúvida com as aulas de hoje, baixe o aplicativo Conexão Escola 2.0 e envie a sua pergunta. O app é gratuito e não consome os dados da sua internet. E para mais informações sobre os novos conteúdos do Se Liga na Educação, você pode acessar o site estudeemcasa.educação.mg.gov.br. E claro, assista às aulas também quantas vezes você quiser nas nossas plataformas digitais. Professor Lucas e professor Márcio, obrigado mais uma vez pela participação e o bate-papo. Muito obrigado, nós que agradecemos. Obrigado. Tchau, tchau. Bom, agradeço também ao nosso intérprete e agradeço principalmente a sua companhia. Para você um grande abraço e até mais.